esta relação, ou só assim seremos verdadeiramente felizes. Prometo te amar, não só com palavras. Bom, vocês pediram e aqui estou eu. Na verdade, fui eu que pedi, pois fui eu que fiz o inquérito lá no Instagram. Mas vocês perceberam. E se você não me segue no Instagram, me siga. Lá tem sempre coisa boa, tem sempre novidade. Lá a gente está um pouco mais próximo um do outro, então resolva logo isso, né? Links aqui embaixo, por favor, se vous plaît. Já começo por avisar que este vídeo aqui não é para crianças, seja em idade, seja mentalmente, falar de coisas um bocadinho sérias. Um bocadinho não, coisas muito sérias. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Velsoma Cumbana e me proponho a fazer de companhia nos próximos minutos. E hoje vamos falar sobre as coisas que eu aprendi com um ano de casada. Vamos a isso? Mas como alguns de vocês sabem, pelo meu Instagram, volto a dizer, Instagram, guys, Instagram. Recentemente, eu completei um ano de casada. Recentemente, tipo no mês antepassado agora, mas ainda é recente. A primeira coisa que eu aprendi é que eu sou muito, mas muito mesmo egoísta. É que eu sou uma pessoa muito mais egoísta do que eu pensei. Quem esteve no meu casamento ouviu os meus votos e eu vou colocar um pouquinho aqui. Deus, macho e fêmea, nos criou a sua imagem e semelhança, criados para descobrir o caráter dele. Então, meu amor, eu prometo buscar o sentido de ser de Deus neste casamento. Prometo me esforçar para matar o meu eu, esquecer minhas vontades, gostos, manias, etc., para garantir o bem-estar de nós. Prometi esquecer o meu eu e priorizar o nós, porque eu sempre tive em mente que casamento é isso. Se vocês lembram, eu vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu falo sobre como é ser casada e eu explico que houve certas discussões muito estranhas, muito sem sentido e tudo aquilo era fruto do meu egoísmo, tipo discutir porque ele terminou uma comida que eu queria comer, blá blá blá. Então colocar o nós antes do eu é uma coisa muito difícil e eu creio que seja difícil para todo mundo que é casado, então esse é um grande desafio. Se você ainda não é casado, esse vai ser um dos grandes desafios. Colocar o nós antes do eu, priorizar as necessidades do outro antes de ti, não ficar só à espera de receber, mas ser proativo em dar. Essa é uma grande dificuldade. O segundo ponto é aqui nós já vamos começar a perceber quem é que é a criança que está aqui a assistir esse vídeo, que vai se ofender com coisas como essas, ou que vai se assustar e blá blá blá. Rotina não é o maior inimigo do casamento. A sério. Essa é uma das grandes mentiras criadas por pessoas que traíram seus cônjuges, pessoas que procuraram encontrar justificações para não fazer o casamento dar certo ou justificações para atribuir a fraqueza do seu casamento que não fosse os seus próprios comportamentos. O casamento caiu na rotina, fazíamos sempre as mesmas coisas, não havia nada de diferente e tudo mais. Pessoal, o ser humano em si é um ser de hábitos. Então, mesmo o hábito de tentar fugir de hábitos é um hábito em si. Traga os Grammys, os Emmys, os Awards, todos os Oscars, porque eu acabei de criar uma máxima. Se Einstein estivesse por aqui, eu estaria a chorar, porque eu criei uma máxima. Então, Velsoma, o que é que estraga os casamentos no lugar da rotina? O que estraga muitos casamentos no lugar da rotina é a falta de comunicação efetiva. As pessoas não sabem falar umas com as outras. E não saber falar é muito mais do que falar as coisas erradas. É sobre o momento em que tu falas, o tom de voz que tu usas para falar e as palavras que tu escolhes para transmitir aquele que é o teu sentimento. E muitas das vezes também a tua escolha em simplesmente não falar. Isso é um grande erro de comunicação, não é a rotina. Quando eu me casei, nos primeiros meses, eu comecei a
planear, né? Em todas as sextas-feiras ou sábados, planear date nights. Era uma espécie de dia muito especial. Fazíamos jogos, comíamos coisas especiais, namorávamos. Era um dia específico para estarmos com as atenções viradas um para o outro. Por quem não sabe, meu marido é uma pessoa super, hiper, mega, ultra ocupada. E eu também tenho o meu empreendimento, ele tem o empreendimento dele e nós temos um empreendimento juntos. Então, é uma casa de empresários, publicidade. Ele é dono do empreendimento na área jurídica. Então, se vocês quiserem conselhos jurídicos, se vocês quiserem ajuda para redigir contratos muito importantes, se vocês querem ajuda para gerir os vossos recursos humanos de forma legal e legalmente legal, super legal, contatem no maridão. Eu vou deixar os contatos aqui na descrição, porque ele é top. Não é só porque é meu marido não, mas ele é top. É a pessoa mais inteligente que eu conheço. Então, eu percebi que essa tentativa frustrada de quebrar a rotina, já era uma rotina em si, ia me sugar muito tempo, muita atenção, em querer esforçar-me em fazer coisas diferentes por achar que o casamento não ia esfriar por causa disso. Nós já começamos com medo de esfriar, porque muita gente vem e diz: isso aí são os primeiros meses, depois acaba, depois dos primeiros anos fica pior. E disclaimer, pelo menos o meu casamento não está a piorar. Então, meu conselho é: não fiquem a esforçar-se para sair da rotina. Façam coisas diferentes, experimentem coisas, mas não fiquem a esforçar porque não podemos entrar na rotina. Porque isso vai fazer-vos virar a atenção daquilo que realmente faz com que o casamento não se desgaste, que é uma boa comunicação. Quando vocês sabem falar um com o outro, sabem abrir os vossos corações um para o outro, sabem lidar com as situações do dia a dia, da vida e blá blá blá, um com o outro. Isso é o que vai fazer o vosso casamento ser super sucedido. Planear dates é mau? Não, nós ainda temos esse tempo, gostamos ainda de ter esse tempo em que estamos com as atenções viradas só um para o outro, não a falar tipo, o plantio, as sementes, ou a parte jurídica, o blog, as minhas páginas e tudo mais. Não, sem falar dessas coisas, sem estar a conectar-se sobre o que está a acontecer lá fora, mas um para o outro, atenção, um para o outro. Como é que tu estás? Como é que tu te sentes? Uau, sinto muito para quem ainda não casou. É muito bom. Por que eu estou a enfatizar muito na questão comunicação? Porque quando nós não sabemos falar, vários outros problemas acabam sendo ativados com isso. Porque tu não falaste bem comigo, o outro vai bater a porta, o outro vai fazer não sei o quê. Então é o efeito bola de neve. Por causa da má comunicação, vários problemas vão surgindo e quando chegamos ao ponto de vamos sentar para resolver, já não sabemos o que é que estamos a resolver. Por quê? Porque temos que ir recolhendo essas migalhas de pão que foram sendo deixadas no caminho até chegar ao problema original. E até chegar lá já temos muitas feridas que foram sendo criadas por causa dos efeitos daquele problema original. Então uma boa comunicação é o que vai fazer com que o teu casamento não fique frio, com que o teu casamento não perca a graça. E não a questão de vamos lutar para não cair na rotina. A rotina é super, hiper, mega, ultra normal. E é a partir do caso Will Smith e Jada que nós tiramos um grande insight nesse sentido. Já vos vejo a rir do bar, já vai falar do Will e Jada. Por quê? Quando nós ouvimos o lado da Jada, ela explica que ela acabou entrando no entanglement porque ela já não sentia-se bem, não sentia aquela coisa dentro do casamento e ela foi procurar isso naquele entanglement e eles acabaram percebendo que não é procurando coisas novas que nós vamos nos sentir bem. Estamos aqui com o nosso casamento, é algo velho, é algo já há muito tempo, estamos cansados um do outro, mas vamos fazer isso dar certo. E isso leva-nos para a terceira e última coisa que eu quero compartilhar convosco que eu aprendi com o casamento. Casamento não é sexo,
casamento não são filhos, casamento não são outra qualquer coisa que não seja duas pessoas se amando. Eu disse, se Marta e Platão estivessem aqui, teriam muita inveja das minhas máximas. Estou a criar máximas, pessoal. Cadê os meus óculos escuros? Mas enfim, vamos deixar. Então, como eu ia dizendo muito poeticamente, casamento é isso. Casamento é duas pessoas que se amam. Por que eu falo isso? Muitos jovens vão para o casamento achando que principalmente nós jovens que viemos de um background cristão, que namoramos sem intimidade física, então fica tipo, eu vou casar e Mas guys, casamento não é só isso. Essa é uma pequena porção. Barulho, né? Fecha a minha porta. Obrigada. Thank you. Como diria o meu pastor Luiz Manuel, algo que eu aprendi com ele no aconselhamento pré-matrimonial, o sexo seria a cereja em cima do bolo. Então, o bolo tem que estar muito bem feito, o bolo tem que estar fofinho, o bolo tem que estar super, ou seja, o sexo é o brinde da convivência do dia a dia. Como eu falo, o casamento é duas pessoas se amando. Porque pode acontecer coisas que impossibilitem este ato. Pode acontecer coisas que depois já não dá mais para vocês fazerem. Acabou o casamento? Não, não acabou. Então, jovens, não pensem em casar só por causa disso. Porque isso é uma porção pequena. É muito importante, muito bom, legal. Mas não é todo o casamento. Ok? Casamento também não são filhos. Por que eu falo isso? Há muita pressão para os casais, né? Logo depois de terem casado. E os filhos? E os filhos? Quando é que vem os filhos? Graças a Deus, não convivo tanto assim com pessoas que fazem muita pressão. Mas acontece muito isso e eu acho uma coisa muito triste, muito óbvia, impressionar os casais a terem filhos, porque filho é uma responsabilidade vitalícia, uma responsabilidade intelectual, uma responsabilidade emocional, uma responsabilidade financeira para o resto da tua vida, porque o teu filho sempre será o teu filho até Jesus voltar. Isso é mal? Não, é bom construir uma família, mas não faça isso às pressas só porque as pessoas querem que isso aconteça, porque para as pessoas automaticamente depois de casar tem que ter filhos, mas e daí? Se não puderem ter filhos, não há casamento? Há casamento, porque casamento é o quê? Dois tornando-se um. Jesus disse, então deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a uma mulher e ambos serão uma só carne. Essa é a definição de casamento. A criação é um outro detalhe e não pode ser algo muito pressionante. Exige um certo preparo para receber uma pessoa para ser criada, uma pessoa para ser direcionada, uma pessoa para ser discipulada e uma pessoa para ser mantida. Então, se tu e o teu parceiro decidiram ter filhos logo no primeiro mês de casamento, é vossa decisão, mas não se deve nem se pode decidir ter filhos por causa das pessoas, por causa da pressão, porque está a chegar a hora. É certo que a fertilidade da mulher não é eterna, cientificamente falando, chega a uma certa idade em que é menos viável e mais perigoso ficar grávida, mas isso não quer dizer que é impossível. Então, guys, esses são os insights, as 3 coisas que eu aprendi no meu primeiro ano de casada. Eu espero aprender muito, muito, muito mais nos próximos anos. E eu espero que vocês continuem estando aqui para ouvir enquanto o tempo vai se passando. Deus os abençoe. Um abraço muito forte. Obrigada por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de dar like, subscrever-se. E compartilhar este vídeo com vossos amigos e familiares, porque faz toda a diferença. Deus te abençoe. Tchau, tchau.